Salve, ouvinte da T, tudo bem? Bom dia, obrigado pela companhia em mais uma edição do Pode T. Terça-feira falando de agronegócio com Gustavo Ribas Neto. Tudo bem, Gustavo? Bom dia, Eduardo, bom dia aos nossos amigos do Pode Ter. Bom dia pro Rodrigo aí que tá sempre Bom dia. pilotando a É máquina. verdade, o Rodrigo tá todas as manhãs conosco aqui também. Bom dia, tá, Rodrigão? Gustavo, vamos falar de um PL hoje, um Aí, tanto quanto polêmico? viu? Projeto de Lei 3838 de 2024. O que ele fala? Institui exigências de compensação da pegada de carbono para produtos e serviços provenientes da União Europeia com base na Cédula de Produtor Rural Verde, CPR Verde, e da outras providências. Então, vamos lá. Os europeus que gostam muito de falar sobre a questão ambiental e tal, né, mandam produtos para cá, muitas vezes em desacordo com a legislação brasileira, e a gente fez um projeto de lei onde os europeus teriam que pagar para a sua pegada de carbono. O que é a pegada de carbono? Pegada de carbono é assim, a hora que a gente liga a luz na sua casa, você gera um gasto, aquilo tem um custo ambiental para gerar essa luz, é uma pegada de carbono. A hora que você pega o seu carro e vai à rádio, isso é uma pegada de carbono. A hora que você... Todas as ações que a gente faz tem uma questão na pegada de carbono. Então, por que não, né, a União Europeia, que gosta muito de falar na questão ambiental brasileira, eles pegarem e colocarem no processo deles o pagamento da pegada de carbono no Brasil. Então, você faz a CPR Verde, vai investir dinheiro para ações ambientais dentro do Brasil, e isso traria uma grande lucro. Agora, esse projeto está desde 2024. Gustavo, só Né? deixa eu te 13 de interromper. 11 de... Pelo que eu Me entendi, interrompa. não é uma coisa ruim. Não, Ah, é que a coisa é excelente. Agora, excelente para o Brasil. sim, claro. Mas às vezes a União Europeia que quer mandar produto para cá e não quer pagar para trazer os produtos para cá, para ela não é tão excelente. Então é muito dessas questões que fica aquela conversa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Certo. Né? Então, no primeiro ano eles compensariam 15% a pegada de carbono, no segundo 25%, no terceiro 35%, e no quarto ano e subsequentes, compensação mínima de 50%. Podem compensar mais se assim quiserem. Agora, o que a gente vê? Esse projeto de lei é de 8 de outubro de 2024. Né? E a gente tem hoje, ainda não tem os pareceres da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão de Tributação, Comissão de Cidadania e Justiça. Então, a gente já está em 2026, salvo engano, né? Então lá se vão 1 ano e meio, quase 2, e esse processo não está andando. Então fica a nossa admiração por que isso não anda, né? Porque internamente no Brasil a gente tem questões rígidas na legislação ambiental. A legislação ambiental hoje é a mais rígida do planeta. Nós temos áreas de preservação, nós temos reserva legal, nós temos APP, nossas áreas têm grandes extensões preservadas, o nosso país tem grandes extensões preservadas, e nesse momento a gente não quer fazer a igualdade, colocar em condições igualitárias tanto a União Europeia junto com o Brasil. Então isso é algo que preocupa, né? Brasil que muitas vezes até acaba, às vezes, exagerando, né? Por exemplo, numa questão ambiental aqui no Brasil, existe o que chamam de embargo. Embargo é assim, alguém acha que você fez algo errado e te condena inicialmente. Então, na questão ambiental, você é culpado até que se prove em contrário. Em todas as outras questões do Brasil, você é inocente até que se prove em contrário. Então, a gente tem que aproveitar e precisamos realmente colocar isso em prática. Não só para a União Europeia, mas para o país, para o mundo inteiro. E o mundo tem que entender que para eles quererem uma comida, uma dieta equilibrada, para eles querer um meio ambiente sustentável, para eles quererem produção e comida para todo mundo, eles precisam agir de acordo com isso. É uma preocupação muito grande que as questões ambientais cheguem a um extremo, que a gente comece a não conseguir produzir, que a gente comece a não conseguir ter o que a gente necessita e ter um mundo equilibrado, que é o nosso, é onde a gente vive, né? É o barco que a gente está e não tem como sair.
Tá, mas Gustavo, deputados estão sentados em cima desse PL. E a bancada do agro, ela fala alguma coisa na Câmara? Tem alguém defendendo isso? Bancada do meio ambiente? Ou ninguém? Nada, nada? Esse projeto é da deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, né, um estado grande produtor rural, né, então a bancada do agro quer e tem interesse e quer que isso avance, até porque a gente quer sempre o equilíbrio ambiental, é o grande ativo do produtor. O equilíbrio, a água, né, o solo. Então, para a gente ter um clima, a gente depende de um clima equilibrado, as chuvas bem distribuídas. Para isso acontecer, nós precisamos de equilíbrio ambiental. Então, a gente tem que patrocinar, né, e como a gente já patrocina, com mais de 60% do nosso território, né, mas a gente precisa que os outros façam a mesma coisa. Eu acho que aí existe algum interesse econômico que está escondido, porque o pessoal da União Europeia não quer mandar os produtos deles para pagar no mínimo 50% em compensação na questão ambiental. Só que isso está tapando o sol com a peneira. Essa é uma necessidade que todos têm, e não a União Europeia, mas o mundo como um todo, né, o planeta que a gente mora. Então, a bancada do agro é favorável, os deputados do agro são favoráveis, mas tem gente segurando, e é aí que a gente precisa avaliar por que isso segura. Por exemplo, Comissão de Meio Ambiente, a comissão que deveria ter mais interesse nesse assunto, não, o parecer da Comissão do Meio Ambiente não está pronto? Será que isso está estão com muita atividade lá que não estão conseguindo fazer esse parecer? Ou o que está aguardando, né? Então, eles estão aguardando, por exemplo, dia 13 de maio, agora desse mês, né, foi devolvida a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, devolveu pelo relator sem manifestação. Então, ficaram todo esse período para o relator avaliar e devolver sem manifestação. Então, a gente precisa realmente trabalhar desenvolvimento econômico, está com o deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, Comissão de Constituição e Justiça foi recebido, não foi ainda avaliado, Comissão de Finanças também foi recebido, ainda não foi avaliado. Urgente para o Brasil e para o mundo, a gente está fazendo esse trabalho. Te digo que o primeiro passo está sendo dado aqui nesse momento, tá, Gustavo? Se a gente não mexer com isso, também não vai andar mesmo. Boa semana. Tem que mexer, tem que chacoalhar. Obrigado a você que esteve conosco. Segunda-feira que vem, não. Terça-feira que vem, Gustavo está de volta, mas amanhã tem mais Pode Ter. Valeu.